Meus caros, ontem, sexta, dia 29, eu dei um rolê com 2 amigos para um bar de karaokê que fica no Rio de Janeiro, na Lapa. Toda vez que eu saio com amigos para um rolê noturno, que eu tenho uma excelente noite, que eu me divirto pra caraca, volto pra casa, mano, renovado, eu acordo no dia seguinte bastante reflexivo e pensando sobre a vida, tá? E esses últimos 2 rolês que eu tive, que me fizeram muito, mas muito bem, me abriram, cara, vários pensamentos, tá? Esse aqui vai ser 2 outros vídeos que eu vou fazer. De repente eu vou fazer mais um vídeo com essa reflexão. E a reflexão que eu trago hoje pra vocês é sobre a questão dos 30 anos, meus caros. Sobre como é que, consequentemente, a maturidade, ela vai te surpreendendo de algumas formas, tá? Pra poder dar um certo contexto, eu acho que vale ressaltar alguns pontos do que acontecia comigo quando eu tinha 20 anos. Eu acho que acontece com vocês agora aos 20. De repente, comentem aí se isso bate e conflui com o que está acontecendo com vocês. Eu tinha pressa para tudo. Eu queria ser aceito e agradar o máximo de pessoas ao meu redor. Eu priorizava o tempo com os outros muito mais do que com os meus próprios projetos. Aliás, quando eu tinha 20 anos, nem projetos eu tinha. Eu era muito irresponsável. Eu me afetava por qualquer desaprovação social. Eu tinha vergonha de me expor. Por exemplo, sei lá, pensa no colégio, quando eu era adolescente, ler na frente da sala, qualquer coisa que me colocasse numa situação de exposição, eu tinha vergonha de literalmente me expor, sabe? Me colocar, sabe, de dentro para fora. Isso porque eu me importava demais com a opinião alheia. Óbvio que o tempo foi passando, eu fui adquirindo maturidade, alguma experiência, vivendo muitas coisas, e eu hoje tenho 31 anos, né? Bati os 30, 31. Eu tenho muito mais calma para observar, sobretudo observar a vida e os seus fatos que acontecem no dia a dia. Eu me tornei muito mais seletivo com as minhas amizades e as pessoas com quem eu escolho passar meu tempo, né? Eu hoje penso que primeiro as obrigações. Quando você estiver livre das obrigações, né, você de fato pode se dar o luxo de fazer alguma coisa, mas primeiro as obrigações. Eu não me importo hoje em dia em desagradar uma pessoa se assim for preciso. Não estou dizendo que eu gosto de desagradar por bel prazer, mas se eu tiver que desagradar alguém para poder ser fiel aos meus princípios, eu farei. Eu tenho cada vez menos vergonha na cara, e isso se prova com o que rolou ontem no karaokê, a nossa zombaria, cantar, fazer performance na frente dos outros. Mano, que se dane o que as pessoas estão pensando, eu sou quem eu sou. Eu não tenho nenhuma vergonha de expor a minha personalidade artística, seja lá o que for que queiram chamar, na frente das pessoas, que as pessoas não se importam. Elas vão ver aquilo ali no dia seguinte, tudo passou, elas não se importam com aquilo. Eu me importo comigo e me importo em expressar o que eu sinto. E isso porque eu não me importo mais tanto com a opinião alheia. E diferente do que dizem, você sempre vai se importar, nem que seja um pouco, com a opinião alheia. A questão é que quanto mais você vai amadurecendo e adquirindo casca, você vai se importando cada vez menos com a opinião alheia. Tudo isso começa literalmente com a formação de casca que você adquire através do quê? Das experiências que você vive. Toda e qualquer situação que você passa ao longo dos seus 20 anos, isso consequentemente, inevitavelmente vai gerar em contrapartida uma experiência. Sabe aquela ideia de que toda ação gera uma reação? Então, toda experiência, seja ela positiva ou negativa, ela vai gerar por consequência uma contrapartida, né? Uma reação, no caso uma experiência. Se você enfrenta um trabalho ruim, árduo, você vai ter uma experiência de quê? Que valorizar muito mais o seu tempo investindo nas suas coisas para que você nunca mais precise passar por aquilo ali. Se você passa por uma situação de aperto financeiro, aquilo precisa te ensinar uma lição, geralmente ensina uma lição de que se você não for controlado com suas finanças, sobretudo se você estiver em fase de vulnerabilidade, você pode passar por aquilo de novo, aquilo te gera um pequeno trauma, te ensina que você tem que ser mais responsável, consciente e ativo para você mudar a sua situação. Então toda, cara, experiência, toda situação que você vive, ela gera, né, um aprendizado, né, uma experiência em contrapartida que vai gerar uma casca. E uma outra coisa que eu percebo, cara, que divino que acontece com você quando você chega ali na fase dos 30 anos pra frente, é que você tem uma compreensão muito melhor de si mesmo. Eu sei que quando a gente é adolescente, a gente é muito influenciado pelo meio, a gente é influenciado por cultura, por música, cinematografia, os amigos próximos, as personalidades que a gente assiste. Só que conforme a gente vai vivendo essa vida, e depois de tudo isso absorvido, né, a gente absorveu muita coisa na infância e adolescente. Conforme a gente vai chegando na vida adulta, a gente vai condensando tudo isso que a gente absorveu e tudo aquilo vai se formando como uma espécie de personalidade condensada da gente. A gente meio que condensa tudo numa personalidade
nossa, entre aspas. Então você tem muito mais compreensão de si. É claro que isso aqui eu tô falando de um processo de maturação que nem todo mundo experimenta, porque nem todo mundo amadurece no mesmo ritmo. Há pessoas que simplesmente vivem a vida toda e não conseguem amadurecer. Tem pessoas que envelhecem, chegam aos 60, 70 anos e, cara, só envelheceram, não aprenderam quase nada de útil da vida. Mas para muita gente, eu arrisco dizer que para a maioria, as pessoas condensam tudo o que aprenderam, tudo o que absorveram e vão formando assim a sua personalidade cada vez mais melhor trabalhada. Claro que novas experiências influenciam em você e você vai moldando, mas tudo isso é condensado numa bola que é ali a sua personalidade. Então você se conhece muito mais, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você tolera e o que você não tolera. Isso aqui, cara, é crucial que todo mundo, quando chega nos 30 anos, homens e mulheres, tenham aprendido, que é se conhecer ao ponto de se conhecer. Eu sei que isso parece redundante, mas você tem que se conhecer ao ponto de se conhecer. Depois dos 30, cara, a sua opinião crítica de si mesmo, baseada na opinião dos outros, ela é menor. Eu já pincelei isso lá em cima, mas é verdade. Ontem no karaokê, cara, a gente cantou, fez performance. O Vitor, que é um camarada que tava com a gente, já do nosso grupo ali de karaokê, o cara cantando música do Jaspion, cara. Um sujeito barbado já, mano, como adulto, homem velho, formado assim. Fala velho não de idoso, fala velho assim, tipo, já adulto, sabe? Cantando música do Jaspion, cara. E, mano, que se dane. O cara se conhece, ele tem os seus gostos pessoais. E essa é uma liberdade que só é adquirida com a maturidade. Muito jovem não consegue ter essa liberdade de expor aquilo que é. Ah, eu gosto de coisas que muita gente pode achar que é ridícula. Dane-se. Vou fazer e dane-se. Tá? Porque é a minha personalidade, eu me conheço, eu sei o que eu faço, sei o que eu não faço, sei o que gosto e o que não gosto. Então a gente tende sim a cada vez se sentir muito menos influenciado pela opinião alheia, né? Vai pegar mal. Dane-se. Eu não ligo porque as pessoas vão simplesmente pensar de mim agora, porque amanhã ou depois elas nem lembram mais de mim, mas eu vou deixar de fazer alguma coisa que eu quero fazer por causa das pessoas? Não. Não é que você seja totalmente 0% de importância ao que as pessoas pensam, tá? Mas a gente se importa cada vez menos, isso é muito libertador. É uma coisa que você só alcança com maturidade, tá? Há pessoas que alcançam cedo, sim. A maioria só depois de uma certa idade. Essa idade é após os 30. Para a maioria. Outra coisa que eu percebi, cara, dos 30 anos, isso aqui talvez não seja muito positivo, é que existe uma ligeira queda na sua disposição para pernoitar fora de casa. Quando você tem 19, 18, 17, 20 e poucos, passar uma noite virada na rua não é, sabe, algo tão difícil. Dia seguinte você dorme ali mais 6 horinhas, acorda meio-dia, você tá novo, tá pronto para outro rolê. Depois dos 30 você não tem mais essa disposição, cara. Eu ontem na rua, eu percebo isso claramente. Quando bate ali 11 horas, meia-noite, já começa já a bocejar, já começa a lembrar da sua cama. Você começa a pensar que tem coisas para fazer. Isso aqui é muito interessante porque se você não for responsável com o seu trabalho, a vida cobra, as contas chegam, você não paga. Se você é um homem minimamente autossuficiente, que você more ou não com seus pais, mas você tem o seu trabalho, o seu dinheiro, você paga as suas coisas, você é financeiramente autossuficiente dos seus pais, tá? Você só não tem tua casa própria, ou se você morar sozinho, não importa. Você sabe que você não pode simplesmente, cara, enfiar o pé na jaca e esquecer as obrigações. Quando você é adolescente, que você tem 20 e poucos anos e você mora na casa dos seus pais, eles sustentam a maioria dos seus gastos, você sabe, por A mais B, que você tem, sabe, a quem recorrer. Quando você chega aos 30 e poucos anos, seus pais já estão na idade em que eles já estão pensando em começar a diminuir serviço ou mesmo se aposentar, a depender da idade dos seus pais. Então você sabe que as prioridades são muito mais importantes do que qualquer rolê, porque contas se pagam, você precisa dar um rumo para sua vida. Então essa sensibilidade de você ser maduro bastante para saber a hora de começar e a hora de parar, cara, é totalmente alinhado com essa questão dessa ligeira indisposição. O corpo cobra muito mais, você se sente mais cansado para ficar pernoitando com tanta frequência. Isso pode ser um lado ruim dos 30 anos para frente? Pode, mas se você parar para pensar que isso está totalmente em confluência com o fato de que você às vezes tem obrigações, responsabilidades, um trabalho para cuidar, um projeto que é seu, uma coisa se junta a outra. Tá? Não vou ficar pernoitando fora de casa sempre porque eu tenho obrigações que precisam que eu esteja inteiro no dia seguinte. E essa é uma maturidade que você só alcança depois de uma certa idade. Algumas pessoas alcançam cedo, mas a maioria vai alcançar mais tarde. Há pessoas que nunca nem alcançam essa maturidade depois de 30 anos. Pensa comigo, cara, você teve toda uma década para você amadurecer as suas responsabilidades e se tornar um pouco mais autossuficiente. Se você chegou aos 30 anos e você não tem, cara, o que fazer da sua vida, você tá naquela geração nem. O que é a geração nem trabalha nem estuda. Tu precisa dar um jeito na tua vida, velho.
Tu precisa dar um jeito na tua vida. Mas certamente, cara, eu ainda acho que a fase dos 30 aos 40 pode ser uma fase de construção. Tá sendo a minha. O que eu negligenciei nos 20, eu tô correndo atrás até os 40. Eu espero, cara, que com os meus 40 anos, eu ainda esteja aqui no YouTube trocando essa ideia franca com vocês, cada vez menos por necessidade e muito mais por prazer. Aos poucos a gente vai chegando lá, obviamente. Mas certamente, cara, essa é uma coisa que eu posso ter muito orgulho de dizer, é que a fase dos meus 20 me ensinou muita coisa crucial, que me fez, hoje em dia, ser um cara muito mais responsável nos meus 30 anos e perceber que, por mais que a gente pense nos 30 como uma fase de ali, sabe, de metade do caminho, que dali pra frente você só começa a amadurecer e se preparar pra velhice, eu sinto um certo conforto em perceber que eu tenho muito mais controle emocional, controle daquilo que vou fazer, controle das minhas reatividades, adquiri muito senso crítico, muito controle das pessoas que entram na minha vida e até certo ponto das pessoas que saem da minha vida. É muito gratificante, cara, você chegar aos 30 e perceber que você tá amadurecendo. Se você não chegou ainda nessa questão, uma hora você pode chegar. Espero que você trabalhe para sempre chegar cada vez mais maduro à medida que o tempo passa por você. Mas se serve, cara, de uma palavra final, agradeça, sim, por cada experiência que você passou e por cada experiência que você ainda há de passar. Porque sem elas, cara, você não formaria, sabe, um intelecto, um conhecimento para você poder passar para as pessoas. Não existe, cara, cicatriz, casca, sem experiências, sem feridas pelo caminho, tá? Todo mundo tem as suas feridas pelo caminho. Eu tenho, vocês têm, mas vivam, meus caros. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.